Bem-vindo a mais uma mentoria. As próximas aulas serão de técnicas e a aula da Artistic Dance. Teremos uma aula de mentoria apenas no próximo mês, encerrando essa proposta à disposição que eu realizei, sim, através das postagens que eu venho realizando, que eu transformei em logos para facilitar aí o contexto do meu trabalho e levar algumas informações úteis a quem precisa dessas informações de uma forma gratuita, fazendo essas mentorias assim, visando auxílio em determinadas rotinas, em determinados entendimentos das categorias de propostas com relação a alguns contextos de nossas formas de qualidade de vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um pequeno passo por vez, né? Pode determinar a sua caminhada. Alongue-se, cuide-se bem. Essa foi a postagem que eu realizei no meu Instagram e em algumas redes sociais. Então, um pequeno passo por vez pode determinar a sua jornada. Então, às vezes você pode não estar conseguindo realizar alguma tarefa, alguma coisa da sua proposta, mas mesmo assim, aquele pequeno passo que você realiza em algum momento, sabe? Mesmo que seja em um longo prazo, ele é válido, entende? Quando você tem o objetivo de melhorar alguma coisa e às vezes você não alcança exatamente o resultado desejado, em algum momento você vai conseguir, porque é feito de, muitas vezes, nós somos feitos de condicionamentos ou de hábitos. Então, quando você inclui diferenciação da sua rotina e de hábitos, você começa a ter algumas melhoras e algumas mudanças e algumas estruturas diferenciadas na sua rotina. Você começa a ter mais facilidade para lidar com determinados cunhos de considerações de possibilidades diversas, depende do que você vai aplicar nisso. E aí eu mencionei o alongamento. A realização de uma proposta de alongamento na parte da manhã, na parte da noite, pode ser algo auxiliar à sua rotina, sim? Pode ser algo que venha a trazer um pouquinho não só de flexibilidade, mas o jeito como a gente dorme define às vezes algumas coisas e algumas questões musculares. E isso vai muito, tem grandes resultados em quem geralmente é sedentário. Quem não pratica exercício nenhum, realmente, essa forma, essa proposta, na parte da manhã e da noite, realizando um pouquinho de alongamento básico, você consegue ter resultados com relação a isso, devido a considerações de tensões, que às vezes podem existir no dia a dia. Então depende muito da sua rotina, de como que você leva isso. Com relação a pequenos passos, isso é algo abrangente. Quando você aplica geralmente um contexto de uma pequena, já observei isso, de uma pequena quantidade de exercício físico, você começa a ter uma diferença. Quando você começa a mudar pequenos hábitos na sua rotina alimentar, você começa a perceber diferenças. E aí você começa a mudar, entendeu? Aquilo vai gerando novos hábitos até você chegar em diversos outros tipos de considerações interessantes a respeito disso. E quando a gente não está conseguindo algum detalhe, é importante você manter aquilo que você já conquistou. Então não desiste, né? Vai mantendo, vai dando a continuidade. Isso é muito comum entre pessoas. Normalmente nós temos essa questão muito evidente no nosso dia a dia
E quando você passa uma determinada fase, como foi a nossa relação com a pandemia, quem manteve aí as práticas, quem manteve a produtividade, quem manteve todos esses focos aí, continuou nos seus focos normalmente, certo? E já quem saiu disso está precisando já retornar à prática, retornar o foco, a manter a saúde em si com relação a isso, de acordo com aquilo que se garante em si na sua própria vida, nas suas próprias circunstâncias, ou seja, de acordo com as práticas que aquilo possibilita, que aquilo que é, daquilo que necessita para si mesmo, né? Então, realizar aos poucos, recomeçar nessa estrutura, nessa possibilidade de entendimento, de realização. Se você tem uma dificuldade para colocar exercícios em prática, para realizar qualquer tipo de estrutura com relação a exercícios, você pode começar dessa forma, aos pouquinhos, que às vezes duram um longo prazo, mas às vezes você pode conseguir um resultado que realmente seja eficaz. Então, aos pouquinhos, né, pequenas mudanças, e incluindo esses aspectos. Essa é uma das formas, além da conduta imediata. Existe muita conduta imediata, disciplinar, que eu gosto muito. Porém, eu, por exemplo, lidei com essa história da depressão. Então, eu tive que fazer pequenas mudanças, pequenos contextos e ir aplicando várias coisas aos poucos, né? E assim, adaptando, e acabei conhecendo essa proposta já na pele em si, já além do que fora estudado por mim no passado na universidade. Então, onde eu tive... Continuando. Então, nós temos uma pequena mudança, pequenas mudanças geram grandes rotinas, geram grandes mudanças. Então, pequenas coisas que você vai realizando trazem benefícios a longo prazo ou a curto prazo. Então, depende de como que você vai lidar com isso, como que você está, como que você realiza isso. Tem todo um conjunto de considerações. Às vezes, quando você não gosta de realizar alguma coisa, de fazer de determinada forma, é necessário ouvir isso. Às vezes há uma questão de consideração de adaptação, e vai entrar na conduta de entendimento mais psicológico, mais voltado ao setor, à parte psicológica do indivíduo. Mas a realização de condutas e de hábitos de educação, certo? De considerações diretas, aos poucos você vai fazendo mudanças quando você realiza outras mudanças invertidas aos poucos. Então, o que acontece muito na depressão é que você, às vezes, se habitua a realizações. Então, já experienciei isso. Então, você acaba se habituando devido a uma série de motivos que você precisa ter ciência do que exatamente você está fazendo. Então, ter muita autoconsciência nesse momento do que você está realizando na sua rotina. Então, presenciei muito esta possibilidade. Então, na depressão você tem isto, mas além da depressão, né? Isso num contexto comum de quem trabalha com qualquer outra coisa, certo? Que não seja exatamente a nossa área de educação física, que é o meu caso, por exemplo, e dança. Existem pessoas que têm uma rotina que fazem uma vez por semana exercícios físicos. Uma vez por semana é bom, é melhor do que nada, certo? Mas há uma necessidade de se ter mais na sua rotina, porque o corpo foi feito para o movimento. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. O corpo foi feito para o movimento. Então, é onde você realiza aí, e o seu corpo ele não para de trabalhar, porque ele começa quando você para de fazer exercícios, você tem uma inativação no seu corpo de algumas regiões que você não utiliza. E quando você faz atividade física, você começa a acionar essas regiões e aí você tem mais disposição, sabe? Você começa a ter uma qualidade mesmo movimentar para o seu dia a dia, vamos supor. Então, o alongamento ele funciona dessa forma e é um exemplo, mas tem gente que não gosta de alongamento. E aí, como faz? Realiza outras práticas com cuidado,
Quando você vai por si mesmo, você deve aplicar as práticas com cuidado, ouvir os seus próprios limites, os próprios limites do seu corpo, ter noção disto, para que você não venha acarretar qualquer tipo de lesão. Cada pequeno passo que você dá no seu dia a dia é uma manifestação que leva a algum resultado. Não importa se pequeno ou se grande, pequenos passos levam a grandes resultados e às vezes contínuos, realmente práticos e de qualidade. Existem várias propostas de estudos que você pode buscar na internet acerca desse assunto também. Se você tiver dúvida, me encaminha para prof.loretamarjorie@gmail.com.